Eu parei um pouquinho aqui nesse texto e no verso 10 me chamou a atenção. Por quê? Ele diz que quer que nós venhamos a ter uma vida em abundância, não uma vida de jugo, não uma vida miserável. Ele diz: olha, eu não quero tocar ninguém, eu quero que me sigam. Existe uma diferença do pastor que toca o gado. Existe o pastor que é seguido pelo rebanho. Alguém um dia me disse, um professor no seminário teológico, ele disse, eu falei, por que há essa diferença em tocar, em ser seguido? Ele disse, olha, pastor Djalma, ovelha não gosta de ser tocada, ovelha ela gosta de seguir. E eu falei, por quê? Porque geralmente quando um pastor está tocando, quando alguém está tocando um rebanho, ele está levando para o matadouro. Agora quando ele está levando as pastagens, as ovelhas, quando ele vai na frente, as ovelhas sabem que é coisa boa, por isso ele segue. E ele me mostrou uma imagem muito linda. Ele me mostrou a imagem de 2 pastores em Israel, e um vinha com 500 e poucas ovelhas de lá para cá, e aqui estava indo um outro com 300 ovelhas, e eles se encontraram numa ponte. O pastor caminhava na frente, os 2 pastores caminhavam na frente, cada um dos seus respectivos rebanhos, e de repente quando eu vi aquela cena, eu falei, agora lascou, porque agora é tudo branco, agora misturou tudo. Conversaram os 2, o rebanho se misturou, daqui a pouco um foi para lá, e o outro continuou o caminho para cá, as 500 e tantas seguiram aquele, e as 300 e poucas seguiram aquele. Ele disse, a ovelha conhece o seu pastor, conhece aquele ao qual ela deve seguir. Então ovelha, rebanho, não pode ser tocado. Eu quero que você guarde isso. O rebanho tem que seguir aquele que vai à frente. A palavra do Senhor diz que Ele é o bom pastor, e Ele diz aqui no versículo, e quando tira para fora as suas ovelhas, Ele vai adiante delas, e as ovelhas a seguem, porque conhece a sua voz. E no final Ele diz no verso 10, olha, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, não quero que vocês tenham uma vida miserável. O Evangelho de Jesus, o que é ter uma vida em abundância? Um Evangelho é uma vida sem culpa, sem peso. Sabe aquela coisa que as pessoas ficam insistindo, tentando te convencer, tentando, te ameaçando, colocando culpa em você? Isso é um Evangelho da culpa. Isso não é abundância de vida. Abundância é quando você está em paz, as coisas acontecem de uma forma tranquila e suave, sem medo, sem ficar se chicoteando, sem ficar se culpando. E o Evangelho, eu estava lendo isso aqui, eu falei, o Evangelho de Jesus é isso, meu Deus, é isso que eu preciso trazer para o nosso rebanho, para que o nosso rebanho nos siga, para que a gente como rebanho siga o verdadeiro Jesus. E hoje eu quero falar para você de 2 tipos de Cristo, um que é o verdadeiro, e outro que é um salteador, outro que entra no curral por outros caminhos, e tenta nos convencer da verdade, porque existe esse evangelho de homens que vem carregado de tradições, vem carregado de doutrinas, dogmas, querendo mostrar um Jesus que nunca existiu. Jesus é bom, e Ele veio para nos dar uma vida boa, uma vida em abundância. Tem luta? Tem, querido, mas você pleno, cheio do Espírito Santo e da ação de Deus, você vence toda e qualquer luta. Criar um personagem imaginário, chamado Jesus Cristo por aí, com a credibilidade do verdadeiro, e instituir uma religião pesada muitas vezes. Deus, meu amado, minha amada, Ele não enviou à terra um ditador para nos salvar, um sanguinário, não. Deus, Ele não enviou um Rambo celestial, né, com a sua espada para nos livrar do mal, não. Deus não enviou um diplomata habilidoso, político,
para nos convencer sobre o céu. Não. Deus enviou seu Filho, seu único Filho, cheio de amor, cheio da sua graça, e através dessa graça nós aprendemos, e através desse aprendizado nós somos salvos. Porque existe, meu irmão e minha irmã, um peso muitas vezes na religião. Estou falando disso desde o começo. Existe uma religião pesada. Foram criados pela religião aí outro tipo de Cristo. Foram criados aí um tipo de movimento sem amor, sem misericórdia. Segmentos confusos, que trouxeram para o rebanho um reflexo do sentimento humano, e não reflexo do sentimento de Cristo. Pessoas que querem expor as suas vontades, as suas convicções, e falam, isso é de Deus. Não é. Deus é isso. O que está aqui em João capítulo 10, verso 10. Muitos têm as suas tradições, têm as suas doutrinas, têm os seus dogmas, têm as suas convicções, e falam assim, é de Deus. Não é. Não é. E tem que ter muita coragem para pregar o que eu estou pregando. Quiseram fazer da religião uma instituição politicamente correta, teologicamente perfeita. Veio Jesus, e no tempo que ele viveu aqui, ele desconstruiu esse sistema, ensinando sobre o amor e uma vida abundante, sem peso. Porque, vamos combinar? Dá uma olhada para Jesus, quem foi Cristo no tempo que ele veio, e o que esperavam de um Messias. Olha que interessante, eu já ministrei sobre isso. Olha as características de Jesus e veja se Cristo seria aceito na religião daquele tempo, e eu vou mais longe, se ele seria aceito na religião desse tempo nosso. Dá uma olhada na genealogia de Jesus, a família de Jesus, uma família pobre, numa terra esquecida, numa aldeia esquecida no norte de Israel, lá na Galileia. Jesus ele vem pregando o quê? O amor e o arrependimento. Ele andava com um grupo de pessoas humildes. Ele comia e bebia com pecadores. Conversava com mulheres. É que vocês precisam conhecer um pouquinho mais, se familiarizar um pouquinho mais dos costumes judaicos. Não podia. Trabalhava ao sábado, não podia. Jesus trabalhava. Gostava de festa, amava criança, tinha íntima compaixão pelos oprimidos, gostava de vinho. Os judeus eles esperavam um Messias chegando em Jerusalém, né, com a sua comitiva, seu grande exército, naqueles cavalos lindos, abrindo, batendo nos seus escudos, marchando, e de repente chega Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho desse tamanho, um bando de maluco correndo atrás, dizendo, Hosana nas alturas. Aí Jesus pega essa ficha de membro, genealogia, do que ele gostava, como ele vivia. Já pensou se Jesus fosse preencher essa ficha hoje, de membro, em algum ministério? Jesus seria disciplinado antes de ser membro. E aí os amados diriam, nós vamos ter que orar pelo nosso irmão Jesus, porque ele está fraco na fé, aleluia. 6 meses sem tomar ceia. Um evangelho da culpa. E Deus tem pegado no meu pé ultimamente para ministrar isso, gente. Evangelho da culpa. Deus, através do seu Filho, tirou a culpa, meu irmão. Ela não te pertence. Entrega para esses miseráveis que estão tentando colocar isso em cima de você. O Evangelho de Cristo é real, é verdadeiro e é leve.